Meus amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Diz que na festividade dos jovens aí agora, diz que o cantor saiu com uma nova, não foi? Diz que o amém foi fraco, ele disse: esse amém aí, alguma coisa relacionada a enfermo, não foi? Aí pediu novamente. Eu geralmente costumo dizer: quem não, para os que não responderam, a paz do Senhor. E tem outros que, graças a Deus. Meus amados irmãos, quero louvar a Deus pela oportunidade de poder retornar a esta casa, estar aqui com os irmãos, adorando a Jesus. E também poder estar mais uma vez com o pastor José Silva, podendo dividir, obrigado, Deus abençoe, a mesma tribuna. É um privilégio para mim, não é? Me sinto honrado em poder estar aqui. Pastor José Silva, já pude ser pastoreado por ele quando dirigiu ali a congregação do Alencar. A gente estava ali servindo a Deus, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Zé Silva, né, por aquilo que a gente pôde aprender ali juntamente com ele. Parece-me que foi 2 anos. Um ano ele passou ali, mas aprendemos com o nosso pastor, né, um homem que gosta da palavra, né, e a gente aprende, né, muito com aqueles que se debruçam na palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que nos acompanha, meus 2 filhos estão aqui também, nossa irmã Marilac, a banda Gênesis, né, também está aqui cooperando conosco. A gente fica mais à vontade, né, porque não é fácil não, pelo menos para mim, né, para ministrar, e para quem é da área mais do ensino, né, é voltado mais para uma pregação mais cadenciada, né? Mas se vocês tiverem paciência comigo, e neste espaço de tempo que temos, você emprestar o seu ouvido para ouvir atentamente a palavra de Deus, eu sei que Deus tem uma palavra para o teu coração, eu sei que Deus tem algo para a tua vida. E se você redobrar sua atenção e meditar naquilo que nós iremos trazer aqui, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus, eu sei que você vai sair daqui edificado pela palavra de Deus. E se você, aleluia, fizer o que a palavra de Deus orienta, quem sabe daqui nesta noite você não sai daqui renovado. Quem sabe você não sai daqui nesta noite, né, batizado com o Espírito Santo. Eu não sei o que faço, né? Mas o batizador, ele está aqui e ele pode fazer aquilo que a gente não pode fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, os irmãos têm escolhido um tema, Atos capítulo 2. Para quem não está muito acostumado, né? Deixa eu encostar aqui, aí depois o pastor. Glória a Deus. Atos capítulo 2, parte A do versículo 1 e a parte A do versículo 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, observando a temática desta festa, eu sei que
Os irmãos já fizeram aqui seus agradecimentos por esta longa trajetória, né, da Igreja do Senhor aqui, 41 anos, né, deste trabalho, e a gente se alegra, né, em saber que a obra de Deus ela vai sempre avante, que o Senhor é o sustentador da sua obra. Eu sei que os irmãos, nestes dias que antecedem a festividade, oraram, jejuaram, consagraram, né, buscaram o Senhor, para que Deus pudesse receber o nosso culto, a nossa adoração, nesta noite de agradecimento a Deus. Né? Eu sei que o trabalho começa de vários dias atrás, na oração, na campanha, no ciclo de oração, buscando em Deus a manifestação da sua presença, para que Ele possa receber a adoração do seu povo. Então, também sei que para se escolher um tema não é algo fácil, né? Precisa-se de muita oração a Deus, direcionamento do Senhor, para que seja escolhido um tema para uma festividade. E pelo menos eu, ao escolher, depois da oração e da orientação de Deus, escolher um tema, né, a gente fica esperando em Deus que os mensageiros tragam aquilo que Deus oriente dentro dessa temática, né? Então, eu queria, juntamente com os irmãos, refletir um pouco dentro do que a palavra de Deus ela tem para nós nesta noite. A responsabilidade é grande, né? Dá um início de festa, a gente dá abertura aqui nesses trabalhos, né? Eu disse, o pastor Zé Silva me botou no extremo, foi? Mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus, e eu sei que Deus falará aos nossos corações. Olhando para o tema, cumprindo-se o dia de Pentecostes, precisamos primeiro observar estes dois trechos dos versos 1 e 4, para que a gente possa chegar na segunda parte deste tema. E todos foram cheios do Espírito Santo, entendendo os cheios do Espírito Santo, né? E quando nós olhamos a palavra de Deus e compreendemos, né, esta ação, né, do Espírito que se deu, né, logo após Pentecostes, aí a gente vai chegar nessa segunda etapa, né, do tema escolhido, proposto. A gente vai chegar com graça, com coragem, com confiança, como diz a palavra de Deus. Então, quando nós observamos esta primeira parte, cumprindo-se o dia de Pentecostes, o que é cumprindo-se? Quando acabou o período, né, de Pentecostes, aí entra aqui este revestimento de poder. Então, precisamos retomar aquilo que está no Antigo Testamento, o que a palavra Lucas está trazendo para o seu aquele que vai receber a mensagem que Lucas está enviando através desta carta de Atos, né, a Teófilo. Ele está escrevendo a Teófilo, e aí ele vai dizer, né, que cumprindo este período, né, acabando este período chamado Pentecostes. O que era o Pentecostes? Aí nós precisamos retornar ao Antigo Testamento, né, para que a gente possa entender estes cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Claro que o Antigo Testamento ele é incompleto
se não houver o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento é aonde se cumpre as promessas que foram mencionadas no Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento das promessas que foram feitas no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é a sombra da realidade daquilo que estava para vir, né? Haja vista o nosso Senhor Jesus, que muitas vezes, né, no Antigo Testamento foi profetizado, né, a respeito da sua vinda, da sua glória, da sua operação. No Antigo Testamento houve estas profecias. Então precisamos retomar isso, e eu queria com os irmãos refletir, meditar um pouco dentro da palavra de Deus. Eu peço a você mais uma vez, vá tendo um pouco de paciência, para que a gente possa meditar na palavra de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 22, a mente não é tão boa como o pregador de ontem, né? Ou ainda não se dediquei o bastante para que ficasse gravado assim na mente, né? Tanto versículo, mas vamos ler a palavra de Deus. Êxodo capítulo 34, versículo 22. Êxodo 34, 22. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Vá guardando isso aí. Vamos agora para Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Versículo 15 a seguir. Levítico, capítulo 23, versículo 15 a seguir. Depois, para vos contares, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, duas dízimas de farinha serão levedadas, se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, como oferta de manjares, e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Era uma orientação de Deus para o seu povo, para o povo de Israel, né, seguir, né, estas festas que foram estabelecidas, né? Quando nós olhamos o povo de Israel, algumas festas, né, são comemoradas entre o povo de Israel. Dentre elas, nós temos a festa da Páscoa, né, a saída. Temos a festa do sábado, né, o Shabat. Temos a festa dos tabernáculos, e temos também a festa de Pentecostes, né? E neste inteirinho entre uma festa e outra, há esta passagem e esta celebração de que ofertas precisariam ser oferecidas a Deus. Ofertas essas, como nós lemos aqui
de oferta queimada, oferta movida, oferta de holocausto, oferta de paz, oferta pela expiação dos pecados. Então algumas ofertas eram oferecidas a Deus no período destas festas, e aqui nós estamos lendo o período de Pentecostes. Vamos agora ler o que está mencionado em Números capítulo 28. Números capítulo 28, do versículo 26 ao 31. Louvado seja o nome de Jesus. Números capítulo 28, versículo 26. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para 1 bezerro, 2 décimas para 1 carneiro. Para cada cordeiro 1 décima, para cada um de 7 cordeiros 1 bode, para fazer expiação por vós, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis, servos são eles, sem mancha, com as suas libações. Agora vejamos o que está escrito em Deuteronômio capítulo 16, Deuteronômio capítulo 16, versículo 9 a 11. Deuteronômio capítulo 16, versículo 9 a 11. 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, a tua filha, e o teu servo, a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome, e lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos, e os farás. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, que é a sombra daquilo que estava por vir, era Deus mostrando que é um caminho que seria trilhado para chegar no Novo Testamento, na manifestação daquilo que realmente era para acontecer, para ser, Então, quando nós olhamos esses textos da palavra de Deus, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, falando a respeito da festa das semanas, que também era a festa de Pentecostes, era a festa onde o povo, quando colhia suas primícias do fruto da sua terra, da produção da terra, ele tirava o melhor, o primeiro fruto, e oferecia a Deus como primícia. Quando também no final do ano ele trazia também, aleluia, uma oferta a Deus. E aqui nós observamos que é mencionado várias ofertas essas, aleluia, oferta de oblação. O que é isso? Oferta de movimento. Que oferta era essa? Era oferta de cereais.
cereal, era a oferta da farinha, né, que era plantado. Quando colhia essa oferta, ela não podia ser ofertada ela somente, mas você tinha que ofertar ela junto com o animal que era imolado, e junto com aquele animal que ia ser queimado, você jogava ali aquela farinha para ser ofertada ao Senhor. É uma oferta de movimento. Havia também a oferta, né, de holocausto, a oferta de um animal que era imolado, né, em adoração a Deus, né, oferta de holocausto. Havia também a oferta derramada, a oferta de libação, né, era uma oferta que era derramada, era o óleo, né, era o azeite, era um produto que se fabricou e aí extraiu o óleo, e esse óleo era trazido também como oferta derramada ao Senhor. Essa oferta, aleluia, seguindo os pré-requisitos estabelecidos por Deus. A palavra do Senhor vai nos mostrar que se o povo de Deus seguisse estas orientações de Deus, né, para ofertar ao Senhor, aleluia, na festa das semanas, na festa de Pentecostes, na festa das primícias, aleluia, essa oferta seria uma oferta agradável a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então vai captando aí, oferta agradável a Deus. Aí a gente precisa fazer oferta de movimento, a gente precisa fazer oferta de louvor, a gente precisa fazer oferta derramada, oferta de libação. A gente também, nós vemos no texto aqui que era feita a oferta de expiação. Um bode era trazido para a expiação do pecado, né? Era uma oferta pelo pecado. Também a oferta, né? Nós lemos aí no final, acho que no capítulo, deixa eu ver aqui que eu pulei. Dentro destas ofertas, né, de oblação, de libação, de holocausto, né, de expiação pelo pecado, né, nós vemos aí como Deus vai mostrando ao seu povo como deveria fazer. Não era, irmãos, de qualquer forma, não era de qualquer jeito que se poderia chegar, né, a ofertar a Deus e simplesmente fazer, mas Deus requeria do seu povo, havia de Deus, né, algumas observações que o povo precisava seguir. Os animais precisavam ter uma idade, não podia ter nenhuma mancha, não podia ter nenhuma anomalia, nenhuma fragilidade, nenhuma imperfeição, tinha que ser perfeita, porque era uma oferta oferecida a Deus. Então, quando nós olhamos, né, que o Antigo Testamento, que é a sombra daquilo que iria acontecer no Novo Testamento, nós precisamos observar que para se ofertar a Deus, precisa-se, aleluia, na Antiga Aliança, de observar alguns requisitos que Deus exigia. Quando nós vamos olhar para a Nova Aliança, irmãos, aleluia, também há as exigências de Deus para uma oferta que agrade a Deus, não é? Para que se cumprisse aquilo que na festa de Pentecoste é uma exigência de Deus, e no final dessa festa de Pentecoste houvesse ali a alegria, a satisfação e o gozo por poder estar na presença de Deus, e Deus recebesse isso como oferta de cheiro suave, né? Precisava seguir aquilo que Deus estava determinando. Louvado seja o nome de Jesus. Aí quando nós olhamos o que a palavra de Deus mostra, que quando o povo de Deus vem na sua caminhada, na trajetória no meio ao deserto, depois de passar o Mar Vermelho, irmãos, depois de passar o Mar Vermelho, eles caminharam 47 dias. 47 dias caminhou o povo depois de atravessar o Mar Vermelho até chegar ao Sinai. Quando chegaram próximo ao Sinai,
Aí Deus fala ao seu servo: olha, santifica o povo. 3 dias de santificação, 3 dias de purificação, 3 dias de consagração a Deus, para que pudesse chegar à presença de Deus. 47 dias caminharam, 3 dias santificaram, dá 50 dias. Aleluia. 50 dias da travessia do Mar Vermelho até chegar ao Sinai. Quando nós olhamos a travessia do Mar Vermelho, podemos fazer uma inferência de que para o povo de Israel, ao sair do Mar Vermelho, é como se estivessem ressurgindo daquela condição do mar, onde passaram ali. Deus deu esse escape, livramento, aonde para eles só o que aguardava era a morte. À frente estava o mar, atrás o inimigo, para os lados não tinha para onde ir, né? Eram montanhas. Então eles estavam ali aguardando. E agora o que será? Nos trouxe até aqui, Moisés, para morrermos, não é? Nos tiraste de lá e trouxeste-nos aqui para morrer. Aí o servo do Senhor vai clamar a Deus. Aí Deus diz: o que é que você tem na mão? Toca nas águas. Ele toca, uma água. Deus dá o livramento da morte. O povo atravessa pé enxuto, saíram do outro lado como se estivessem ressurgindo, né? Diz que eles iam tão alegres que iam saltando, glorificando e exaltando a Deus, tocando os instrumentos, né? Porque receberam tão grande livramento. Aí saíram de lá, 47 dias caminhando, até chegar ao Sinai. No Sinai, irmãos, foi aonde o povo de Deus recebeu a lei de Deus. Foi aonde Moisés, né, subia para falar com Deus. E aí Deus, de um dado momento, diz assim: santifica o povo, traga eles aqui. Agora não passe dos termos que eu vou estabelecer. Não diga ninguém para passar, porque se passar vai morrer. O povo se santificou e veio. Moisés, quando subia para falar com Deus, a sua intimidade era tão grande com Deus, aleluia, que quando ele descia para lá, o seu rosto voltava incandescente, brilhando, de forma que a congregação não podia olhar para ele. Ele tinha que cobrir o seu rosto para poder, né, falar à congregação aquilo que Deus tinha transmitido para ele no monte. Uma certa ocasião, Deus desce no monte, e a presença de Deus ali faz aquele monte fumegar, faz aquele monte, a chama, aleluia, o fogo naquele monte aparece, e a fumaça sobe, e a voz de Deus como a voz de trovão, né? E o povo fica atemorizado, chega ao ponto de dizer: fala tu, Moisés, com ele, né? Porque a voz de Deus, aleluia, é tremenda. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando nós observamos da saída do Mar Vermelho até chegar ao Sinai, aonde Deus deu a lei ao seu povo, né? A lei, ela não salva, mas ela é o aio. Ela é como se fosse uma muleta para se chegar até aquele que iria cumprir plenamente toda a lei. Nenhum de nós teria condições, ou teremos, ou ninguém jamais terá condição de cumprir a lei, né, de forma cabal, né? Até alguns por aí afora, alguns com a mente meio, né, distorcida, chega a dizer assim: rapaz, se alguém pegar aí os escritos, né, das profecias, é bem capaz de ele querer cumprir.
as profecias que estão relacionadas na Bíblia a respeito do Messias e chegar dizendo que é o Messias. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus e as profecias a respeito do Messias, é impossível que alguém consiga realizar todas elas como em Cristo, aleluia, todas elas se cumpriram. É impossível alguém, por mais inteligente, por mais tecnologia que ele invente, que ele queira, ele não vai ter essa capacidade de cumprir todas as profecias cumpridas em Cristo, né, de forma cabal. Louvado seja Deus. Então observe isso. Do Mar Vermelho até o Sinai, 50 dias. Louvado seja o nome de Jesus. Na festa de Pentecostes, a festa das semanas, dessa versão a gente não consegue compreender, mas depois você vai ler, meditando, estudando, pausadamente, você vai entender que o texto vai dizer assim: no sétimo dia. E depois ele vai falar assim: depois mais 7 semanas. E aí ele vai dizendo até chegar a 49 semanas. E aí a última semana é a semana 50ª. 50 dias, né? Quando ele fala 7 dias, daqui a pouco ele fala mais 7 dias até chegar a 49 dias. No último dia vai chegar o dia 50. Por que eu estou trazendo isso aqui, irmãos? Quando foi que a igreja começou a receber o nome de igreja? Que ela foi fundada? Foi aqui em Atos 2. Só que quando Jesus é crucificado, após a sua ressurreição, a Bíblia diz que ele passou 40 dias, né, visitando os discípulos, o povo, né, as localidades, e foi vista, né, por cerca de 500 irmãos durante estes 40 dias. E a mensagem que ele deu para eles foi o seguinte: olha, ele já vinha trazendo essa mensagem dizendo: olha, vocês precisarão ficar em Jerusalém, porque eu enviarei outro Consolador, outro como eu, o Espírito Santo da verdade. Ele vos fará lembrar de tudo, aleluia, que eles aprenderam com Jesus, das mensagens, das palavras, né? Ele vos fará lembrar de tudo, o Espírito Santo da verdade. Eu preciso ir, mas enviarei o Consolador, aleluia. Quando Jesus ressuscita, ele passou 40 dias com o seu povo. E aí ele vai dizer para o seu povo, dizer assim: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, né? Quando ele diz ficai em Jerusalém, ele apareceu para cerca de 500. Mas em Jerusalém, no cenáculo, se reuniram os irmãos, e alguns começaram a ir embora, porque não entenderam os preceitos do que a festa de Pentecostes precisava cumprir. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era 50 dias. Era 50 dias. Quando Moisés saiu, né, do Mar Vermelho com o povo de Deus até chegar em Sinai, 50 dias. A festa da semana, 50 dias. Jesus ressuscitou, Jesus morreu, né, na Páscoa, passou 50 dias até chegar a Pentecostes. Era o final, cumprindo-se, aleluia, completando Pentecostes. Irmãos, precisava se cumprir 50 dias. Quem não percebeu aquele tempo que precisava percorrer, aleluia, foi embora. Ele foi embora. Não, ele disse que ficasse aqui. Já passou um dia. Jesus tinha ficado com eles 40, irmãos, 40.
40 dias, 500 irmãos visitados, alegres, satisfeitos, aleluia, ele ressuscitou. Alguns, 2 que iam no caminho de Emaús, aleluia, e Jesus encontrou eles, e quando Jesus fez que ia passar, ele disse assim: fica aqui conosco, repousa com a gente essa noite, porque o sol declina, a noite está chegando aí, né? É perigoso o senhor andar aí à noite, fica aqui com a gente. Aí Jesus ficou. Aquela mensagem que eles disseram para Jesus: fica aqui conosco, porque o sol já declina. Quando Jesus se revelou para eles, que eles viram, olhar para outros, um ardia no nosso coração quando ele falava, era ele, aleluia. Quando eles perceberam que era Jesus, eles não mediram conversa, pegaram sapato, calçado, vestiram: vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar, aleluia. A distância que eles tinham percorrido, não quiseram saber se era noite, se ia ter perigo na noite, se ia ter salteador, não quiseram saber, aleluia. Mas quando ardeu o coração, eles voltaram, aleluia. Aí Jesus mandou ficar no cenáculo. Quem não percebeu, quem não estava atento à festa de Pentecostes, eram 50 dias. No primeiro dia, o cenáculo estava lotado, muitos irmãos, e oraram, quem sabe até uma oração fervorosa, né? Muita gente, um ambiente animado, né? Oh, glória. Segundo dia, já teve alguns que foram para casa. Terceiro dia foi diminuindo. Quando chega no 10º dia, só restavam ali quase cerca de 120 irmãos. Segundo a tradição, diz que quando Deus deu a lei ao seu povo, a Moisés, para levar ao seu povo, diz que neste dia que a lei foi entregue, fogo, fumaça, vento e línguas. Segundo a tradição, a Bíblia não relata isso, dizem que cerca de 70 idiomas foram mencionados ali. Aí quando chega em Atos 2, depois de 10 dias, mais da metade já tinha ido embora, quase cerca de 120 ficaram ali, aguardando. Já tinha se passado 40 dias com Jesus com eles. Depois Jesus foi assunto ao céu, subiu, aleluia. Mas uma promessa ficou: eu estou indo para o Pai, mas enviarei um Consolador, aleluia. Passando-se 10 dias, cumprindo-se Pentecostes. Quem ficou ali, aleluia, depois dos 50 dias, Pentecostes quer dizer 50 semanas, né? 50 dias, melhor dizendo. Pentecostes quer dizer 50, 5, né? 5, penta vem de 5. Cumprindo-se Pentecostes, aí a gente entra aqui, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando nós olhamos este mover do Espírito Santo, que a princípio os apóstolos, né, aqueles que estavam ali no cenáculo reunidos, foram cheios. Se cada um falou em um idioma diferente, irmãos, então foi cerca de 120 idiomas. Se cada um foi usado pelo Espírito Santo para falar em um idioma diferente, porque a Bíblia vai dizer que naquela região, por conta da festa, vinha povos de todas as regiões, de todos os países, para se reunir ali, de todas as línguas. E a palavra de Deus foi preconizada ali, e cada um ouvia no seu idioma aquilo que Deus queria ministrar. Claro que
este mover, né? Mas aconteceu a língua de fogo, né? Neste episódio a gente vê aqui a glossolalia e a xenolalia. É quando você fala em espírito a Deus que ninguém entende, e a outra é quando você, impulsionado pelo Espírito Santo, fala, aleluia, algo que você não entende, mas alguém compreende, não é? Então aconteceu em Atos 2 estes dois episódios. Mas quando nós vamos olhar, aleluia, o que diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 10, já foi cantado aqui nesta noite também. Atos, capítulo de número 10. Havia um centurião da corte italiana, do exército romano, chamado Cornélio. Não era judeu. Aqueles que estavam no cenáculo pensaram: é para gente judeu, é para nós aqui. Ficaram lá até a perseguição chegar e eles. Mas diz que Cornélio estava em casa, não era dos judeus, era dos gentios. Mas ele tinha alguns pré-requisitos, ele tinha algumas ofertas diante de Deus. Aleluia! E estas ofertas diante de Deus foram o suficiente para Deus enviar a ele um anjo, mesmo sendo ele gentil. O anjo chega e diz: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas, o que era que Cornélio estava fazendo? Oferecendo a Deus oferta de oblação, oferta, aleluia, de movimento. Ele estava ofertando a Deus também oferta derramada, aleluia, que eram as suas orações, as suas lágrimas diante de Deus. E mesmo sendo gentil, Deus disse: vai lá, aleluia. Enviou uma mensagem a Pedro e disse: Pedro, aleluia, se prepara aí, tem uns homens aí, porque Deus já tinha, o anjo já tinha falado com Cornélio e disse: olha, mande lá, aleluia, na praia, na casa de Simão, que está lá com couro, aleluia. Simão Pedro está lá, manda ele vir aqui, que ele precisa entregar uma mensagem para vocês. Cornélio acordou, aleluia, daquela revelação. Opa, chamou seu servo, soldado, disse: vai lá, chame Pedro. Pedro está lá e recebe uma revelação de Deus e diz: olha, tem dois homens aí, vá com eles, eu tenho uma obra para você fazer. Por que, irmãos? Aleluia, Deus resolveu fazer porque tinha alguém, aleluia, que estava cumprindo os pré-requisitos para ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Para ser cheio do Espírito Santo não é só chegar aqui, bater o pé, sapatear e rodar, não. Tem requisitos que a gente precisa seguir. Tem que ter oferta de oblação, tem que ter oferta de libação, tem que ter holocausto, tem que ter oferta de expiação. Eu vou ter que sacrificar animal agora? Não, isso aí foi sombra, aleluia, do que precisava acontecer aqui. Aleluia, a oferta agora de oblação é movimento que eu preciso provocar. Oferta derramada é minhas lágrimas, é minha contrição diante do altar de Deus. Aleluia. Para que Pentecoste aconteça, expiação é eu se derramar na presença de Deus e dizer assim: Deus, eu sou pecador. Aleluia. Lembra que nós lemos aqui no Antigo Testamento Deus fazendo o povo lembrar, dizendo: lembre-se que eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, para vocês estar aqui agora fazendo esta festa para mim e ofertando a mim aquilo que eu dei a vocês. A lágrima que você derrama foi Deus que lhe deu. A boca que você fala e adora a Deus e glorifica foi Deus também que lhe deu. Está
pensando que você está ofertando a Ele o que é seu? É o que é dele. Aleluia. É as primícias. É o melhor que nós temos. Não podia ser com mancha. Não podia ser com o braço quebrado. Não podia ser algo. Não. Tinha que ser perfeito. No começo, a das primícias, as primeiras. Quando o fruto da terra começava a produzir, opa, esse aqui é do Senhor. É as primeiras. E no final do ano, epa, agora é oferta de agradecimento. É de agradecimento. Aleluia, está começando aqui a festa. É oferta de agradecimento. Aleluia, de tudo que os irmãos já produziram, de tudo que Deus já fez, das curas, dos livramentos, das portas abertas. Aleluia, da pregação da palavra, das almas que se converteram ao Senhor. Aí a gente está aqui agora, cumprindo-se Pentecostes. Aleluia, a gente está aqui agora dizendo: enche-nos, enche-nos. Cumprindo-se Pentecostes. Se você durante esse tempo da preparação você orou, aleluia, se você buscou, se você se derramou, se você se humilhou diante de Deus: Senhor, perdoa os meus pecados, a minha condição que é fraca, aleluia, a minha fragilidade, a minha pouca força, a minha inconstância, quem sabe até a minha negligência, Senhor. Você pode entrar agora, depois de cumprir esse Pentecoste, e ser cheio do Espírito Santo. Ter oferta respondida, oração respondida, como Cornélio. Quem dava alguma coisa para o Cornélio, né? Quando Pedro vai, que chega lá e diz: oxe, não é judeu, ainda é do exército romano. Puxa, que negócio é esse? Quando ele vai chegando, o Cornélio vai logo se abaixando. Não, você não precisa me adorar, não. Levanta ele, entra na casa e diz: ó, vem aqui, estou eu, a minha família e os meus amigos aqui. E o que foi? Aí ele conta. Quando ele termina de contar, aí ele diz: agora nós queremos ouvir o que você tem para pregar. Irmão, a pregação de Pedro, quando a gente vai ler a pregação de Pedro aqui, irmão, aleluia, não é algo mirabolante, não é algo. É a palavra de Deus. O crente cheio da presença de Deus, aleluia, ele não precisa de tanto enfeite, não, irmão. Quando ele é cheio de Deus, a palavra de Deus vai entrando, vai movendo. É como aqueles dois discípulos de Emaús, vai ardendo no coração até o poder do 50. Aleluia. E ele faz uma expressão de glória, de adoração, de levantar a mão. Isso também não é proibido, não. Aleluia. Mas o coração se move, aleluia, pela presença de Deus. Cumprindo-se Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Jesus quer encher aqui também nesta noite. O que é que você veio ofertar a Ele aqui nesta noite? Oferta de oblação, oferta de libação, holocausto, de expiação. Qual é a oferta que você veio ofertar aqui nesta noite? Bom que fosse todas,
Jesus, eu tenho uma oferta aqui de movimento. Não é de movimento da carne, não. O movimento é que precisava, no meio da oferta de holocausto, você precisava jogar a farinha. Então você precisava movimentar aquilo ali, para que o sangue do animal se apregasse a farinha, e quando queimada, aquela fumaça subia como um cheiro suave ao Senhor. Interessante é que em alguns momentos, pela oferta era necessário, tinha uma obrigação de oferecer um carneiro. Veja que na oferta de expiação era um bode, 2 carneiros, mas tinha gente que não tinha condição de oferecer, né? A condição era pouca. Aí o que ele tinha que fazer? Pegar a farinha e pedir àquele que ia ofertar um animal, dizer assim: eu posso jogar a minha farinha aí, para que minha oferta seja recebida? Aleluia. Às vezes você não está nessa condição, né, de dizer assim: eu não tenho um carneiro para oferecer, eu não tenho uma oferta com uma irmã que canta, um pregador. Eu não tenho, Jesus, uma oferta grande assim, né? Mas eu tenho um foto de farinha. Aí você joga assim, aleluia. E alguém que está adorando a Deus ou pregando, aí a sua oferta vai subindo como cheiro suave. E quando a oferta sobe como cheiro suave, a presença dele desce. Se tem enfermidade aí, Ele cura também. No meio das ofertas, Ele passeia. Tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo aí, Ele batiza também. Quando você oferta a Ele,
Aleluia. Porque Cornélio estava lá, irmão. Aí Pedro começou a pregar. Aí disse: vocês sabem de Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Aí Cornélio e a família dele começaram a se encher. Eu acho que Pedro não conseguiu terminar a mensagem. O mesmo movimento de Atos 2, o mesmo Espírito encheu a casa. Cornélio, a sua família e os seus amigos foram batizados do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro olhou e disse: e agora? O que é que impede deles serem batizados nas águas, de se tornarem, chamarmos crentes como nós? Porque se já receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. Cornélio e sua família. Mas porque tinha oferta. Tem que ter oferta. Não adianta você vir para a casa de Deus e pensar que isso aqui é uma rotina. Eu até gosto da rotina. A mulher não gosta muito, mas a minha rotina é tranquilo. O homem tem essa, né? Mas isso aqui não é uma rotina. Apesar de que precisamos ofertar oferta de oração, holocausto, de libação, né? Tem lá o ritual a se cumprir. Mas, irmãos, Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele vai dizer: ofertai ao Senhor o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um culto racional. Eu estou aqui porque Ele merece. Estou aqui porque Ele me resgatou. Eu estou aqui porque Ele me comprou. Eu estou aqui porque Ele pagou um preço alto pela minha alma. Eu estou aqui porque Ele me livrou da morte. Ele me livrou das garras do inferno. Ele me tirou do charco horrível de lodo. Me tirou do futuro. Me colocou entre os príncipes. Então por isso que a gente oferta. Porque Ele é digno. Porque Ele merece. Aleluia. Toda honra, toda glória e todo louvor. Então quando chegar aqui, oferte mesmo. Jesus, eu trouxe aqui uma oferta, aleluia, de oração. Eu trouxe uma oferta derramada aqui de libação. Eu vou me derramar na tua presença. Eu vou derramar as minhas lágrimas. Porque, irmão, tenha uma certeza no seu coração que aquilo que você oferta a Deus, Ele responde. E é em todas as áreas, irmão. Esse dia a gente fez um movimento evangelístico lá. Aí o irmão disse que orando, Deus falou com ele. Ele disse: amém, Deus falou com o senhor, então vamos botar para frente. Ele, no domingo de manhã, na escola dominical, para o outro domingo, que era o Dia Nacional de Missões, aí ele me chamou assim, ele falou lá no microfone, não especificou bem, no final ele me chamou e disse: por que a gente não aluga um trio e faz aqui um evangelismo, em vez de ser com um carro pequeno, um som, um trio logo? Eu disse: rapaz, tu tá com fé, viu? É só vamos fazer lança aí um desafio aí os irmãos, quem tiver uma oferta, diz: rapaz, não se preocupe não. Eu disse: tá bom, vamos fazer. Aí no domingo eu tentei, à tarde não consegui, segunda não consegui, terça não consegui. Quando foi na quarta-feira, o camarada: ei, eu tenho um contato aqui, me mandou. Na quarta-feira, irmão, pro domingo. Eu disse: eita, gente, não vai dar tempo não para você programar um trio elétrico para passar aqui na rua do bairro. Não vai dar não. Aí eu falei com o moço: rapaz, é porque, expliquei. Ele disse: para que dia é? Eu disse: para domingo, rapaz, tá muito em cima. Mas domingo agora eu não tenho agenda não. No outro eu tenho, mas nesse não. Eu disse: olha, já é um bom sinal. E aí como é que a gente faz? Ele disse: não, o senhor disse qual é a hora que a gente chega, que a gente vai chegar antes para programar. Eu disse: pronto. Aí fomos tratando, deu certo. Aí eu disse: Jesus vai ajudando aí. Os irmãos foi
A gente lançou a proposta, os irmãos foram ajudando, um daqui, um dali, um daqui. Sei que a gente pagou tudo, né? Aí eu disse, eu não vou ficar. Porque ele disse assim, irmão, olha, eu sei que quem participar disso vai ser abençoado. Isso amém. Vai ser. Aí, né? Eu entrei com a minha oferta lá, dei a minha parte, a minha contribuição. Fizemos o evangelismo, né? Pregamos a palavra de Deus, juntamos as 3 congregações perto, assim, que é o meu bairro. Fizemos o evangelismo, uma movimentação com as 3 igrejas. Foi uma bênção. Até hoje minha voz, minha garganta está se recuperando. Quer gritar lá no trio, falar que o povo não via lá no final da rua. Eu glória a Deus, que som bom. E aí, eu pensei que não. Eu dei a minha oferta. Aí quando é esse dia, no outro domingo, aí faz um sorteio lá na igreja. Aí já ganhei uma cesta básica. Eu acho que já passou, foi com o valor que eu dei. Quando é hoje, a mulher chega em casa, rapaz, recebi uma bênção. Eu digo, eita Jesus, é a bênção de Deus quando a gente oferta de movimento, oferta derramada, aleluia, oferta de expiação pelo pecado, oferta de holocausto, de adoração, aleluia. Aí eu, às vezes, minha voz não é muito boa, né? Não é muito alta assim, mas mesmo quando eu gosto de dar um glória. Aí quando eu cantava, alguém dizia assim, rapaz, mas tu dá um glória antes, aí acaba a garganta, quando vai cantar não sai nada, não vai pregar, mas acaba logo com ele. Disse, meu amigo, e quando eu tiver tempo para adorar, não sei nem se eu vou chegar na mensagem, né? Mas para adorar, eu já vou adorando antes. A garganta que me deu foi ele, aleluia, se tampar, ele vai ter fácil para usar, aleluia. Mas eu não vou deixar de adorar, de ofertar a ele a minha voz, aleluia, ofertar a ele a minha gratidão, a minha vida diante do altar de Deus. Então oferte nesta noite, oferte, aleluia, se derrame, aleluia, adore, exalte, diga a ele que ele é bom, que ele é maravilhoso, e aí ele vai vir com a graça sobre a tua vida, aleluia, ele vai vir com a bênção para você, aleluia, ele vai encher a tua vida, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Oreis por nós, para que Deus continue nos dando da sua graça, né? Para que a gente continue servindo ao Senhor